Boa tarde, pessoal. Me chamo Gervânio de Oliveira Filho, tá? E queria, primeiramente, agradecer à comissão do primeiro Congresso Online em Doenças Negligenciadas e Emergentes pelo convite para participar aqui com vocês desse momento. É, e hoje eu vou estar apresentando para vocês a palestra intitulada Estruturas Privilegiadas no Desenvolvimento de Protótipos para Doenças Negligenciadas. Inicialmente, eu gostaria de estar trabalhando, né, um pouquinho, falar um pouquinho com vocês sobre química medicinal, pessoal. Química medicinal, né, é uma ciência, né, que trabalha, né, a invenção, a descoberta, o desenho e a preparação, né, de novas substâncias, tá? É, é uma ciência que compartilha, que se conecta com várias outras, né? Matemáticos, biomédicos, biólogos, cientistas da computação, médicos, farmacêuticos, enfim, vários pesquisadores diferentes contribuem, né, para que um novo fármaco possa ser lançado, tá? E a química medicinal, ela se preocupa a nível molecular. Nós não se trata apenas de planejar uma nova série química, não se trata apenas é, dos componentes, dos substituintes químicos em si, tá? A interação, né, entre a estrutura e a atividade farmacológica para o químico medicinal ela é essencial. Então, quais substituintes vão poder estar sendo inseridos para melhorar a atividade farmacológica, para melhorar parâmetros de absorção, de distribuição, né, para reduzir a toxicidade desse novo análogo, dessas novas substâncias propostas, tá? Então, o nível molecular, a interação, né, do fármaco com o seu alvo farmacológico algo de bastante interesse, né, para os químicos medicinais. Então, o mecanismo de ação, né, o químico medicinal se preocupa com o mecanismo de ação, como esse ligante, essa nova substância, ela vai interagir com o seu receptor. Quais os substituintes podem ser inseridos, né, para que seja desenvolvido um protótipo útil, um protótipo promissor, né, que possa chegar a se tornar um novo fármaco, tá? Então, as interações intermoleculares do fármaco com o seu receptor são extremamente importantes. E hoje nós temos ferramentas diversas, né, ferramentas computacionais que auxiliam, né, o desenvolvimento de novas substâncias, tá? Então, é importante saber como esse fármaco, como esse novo protótipo vai interagir com o receptor, quais são as forças, as interações intermoleculares responsáveis, porque aí se insere grupamentos, se interage por forças eletrostáticas, então vai se inserir grupamentos para que haja essa interação no receptor. Se são forças de dispersão, se são ligações de hidrogênio, se o protótipo vai interagir, né, por ligação covalente, vai ser um inibidor irreversível daquela enzima, daquele receptor, tá? Então, baseado nisso, pessoal, eu trago aí para vocês, né, o conceito de grupos farmacofóricos, tá? Grupos farmacofóricos são aqueles grupos na estrutura do protótipo que é responsável pela atividade farmacológica, tá? Então, aquela parte da estrutura, né, química que ela é indispensável, ou seja, que ela não pode ser removida da estrutura do análogo ou da estrutura do protótipo a fármaco. Então, vai interagir, né, com aquele receptor que vai
potencializar aquela atividade. Ou seja, as modificações que são feitas, elas são feitas no sentido de manter o grupo farmacofórico e você ir inserindo diversas modificações para ver qual a resposta farmacológica, qual a resposta biológica disso, tá? Então, tendo explanado um pouco sobre o que é a química medicinal, qual é o trabalho de um químico medicinal, tá? Eu queria falar agora com vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento de fármacos. Então, vê só, o desenvolvimento de fármacos vai partir de uma ideia, né? O pesquisador tem uma determinada classe que é interessante, tem uma substância que é de uso popular, que precisa ser melhor investigada. Então, o pesquisador vai desenvolver o projeto, vai escrever um projeto, né, com as possíveis rotas sintéticas, com os possíveis testes farmacológicos que podem ser realizados, tá? E após a elaboração desse projeto, após estar tudo no papel, bonitinho, né, inicia-se a pesquisa inicial, né, a síntese dos compostos, tá? A síntese daqueles compostos protótipos, depois a caracterização desses compostos, né, para comprovar que eles foram realmente obtidos, tá? E tendo sintetizado e caracterizado esses compostos, né, iniciam-se os ensaios in vitro, tá? Para determinada patologia escolhida. Então, esses testes in vitro, pessoal, são testes de atividade e de toxicidade, tá? O protótipo sendo realmente promissor, né, em todas as etapas in vitro, né, demonstrando tanto alta potência como alta segurança, ou seja, baixa toxicidade, podem se iniciar os ensaios em vivo em animais, né? Esses ensaios em vivo, eles necessitam de uma quantidade de substância muito maior. Então, é necessário, entre os ensaios in vitro e in vivo em animais, é necessário um aumento de escala, um aumento de produção, né, dessas substâncias para iniciar esses ensaios in vivo em animais. Os ensaios in vivo em animais, eles são ensaios também para ver a efetividade e toxicidade desses compostos, tá? E eles precisam ser realizados em 3 espécies diferentes de animais para garantir, né, que realmente aquele fármaco é efetivo, que aquele fármaco, aquele protótipo a fármaco é seguro, tá? Toda essa etapa aí do desenho do projeto, pessoal, até o teste em animais, ela é chamada de fase pré-clínica, tá? Na fase pré-clínica, são selecionados ali de 10 mil compostos testados, apenas um vai chegar é, no fim, né, dos ensaios em animais com boa, com realmente um bom protótipo, tá? Então, finalizada a fase pré-clínica, dá-se início à fase clínica de testes, pessoal. Essa fase clínica de testes, ela agora, ensaios clínicos, é realizada em humanos e divide-se em 4 fases, né? A fase 1 é selecionado um pequeno grupo de indivíduos saudáveis, tá, pessoal? Para garantir que aquela nova substância é segura, ou seja, aquela nova substância é inicialmente testada em indivíduos saudáveis, tá? Na fase 2, se esse candidato foi seguro, né, para aqueles pacientes saudáveis, na fase 2 vai se selecionar um pequeno grupo de indivíduos doentes e vai testar se essa substância é agora eficaz em remover a patologia daqueles indivíduos doentes e segura também para aqueles indivíduos doentes, tá? Na fase 3, é um estudo mais robusto, tá? Vão se selecionar, né, o número disponível, né, de pacientes para aquele estudo, né? Pode ser 200, 300, 3.000,
enfim, o número disponível de voluntários vai ser testado. E, além disso, o ensaio clínico de fase 3, pessoal, ele é multicêntrico, ou seja, ele é realizado em mais de um centro. Em três, são escolhidos, por exemplo, 3 laboratórios de referência, né? E esses 3 laboratórios vão ser responsáveis por realizar esse ensaio clínico, tá? Esse produto demonstrando novamente capacidade de eliminar a patologia e uma boa segurança, né? Sendo seguro, a indústria responsável, os pesquisadores responsáveis podem requerer agora o registro desse medicamento, tá? Que é realizado nos órgãos competentes, tá? O FDA, né? A Anvisa, se tratando de Brasil, tá? E nós ainda temos a fase 4, tá? Depois que o órgão competente libera, né, a comercialização desse novo composto, né, desse novo medicamento, a fase 4 se dá na comercialização, tá? Onde os profissionais notificadores, tá, vão estar notificando efeitos adversos não identificados durante os ensaios clínicos, efeitos adversos que podem ser maléficos, né? Ou também existem efeitos adversos benéficos, tá? Que não necessariamente é um efeito secundário daquele medicamento, mas não necessariamente é um efeito maléfico, né? Pode ser um efeito secundário, né? Que, por exemplo, um novo fármaco que seja para antiemético, né? Se ele induz o sono, é bom para o paciente. Então, é um efeito secundário benéfico, tá? Vamos ver só. Vermouth, ele dividiu em 4 estratégias principais para o desenvolvimento de novos fármacos, pessoal. O desenvolvimento, desenho de análogos, tá? Que consiste, né, em se basear em uma estrutura de um protótipo e desenhar análogos baseados nesse protótipo, ou seja, a chance de se identificar um novo fármaco baseado em um protótipo já efetivo, ela é muito maior, tá? A triagem sistemática, que seria selecionar uma biblioteca de compostos, não necessariamente quimicamente relacionados, e testar eles para as mais diversas atividades, nos mais diversos modelos biológicos possíveis, para tentar identificar compostos úteis, tá? Baseado em informações farmacológicas comunitárias, por exemplo, no conhecimento popular, tem um chá de determinada planta que é efetivo, então identificar quais as substâncias presentes que são efetivas ali naquele chá, identificar se realmente é efetivo, se realmente é seguro. Então, identificar primeiro as substâncias e, baseado nesse conhecimento popular, desenvolver novas substâncias, tá? E nós temos aí a quarta ferramenta, né, seria o desenho sob medida. Esse desenho sob medida, pessoal, vai ser o desenho de estruturas, né, de análogos, de novos protótipos, baseado no receptor, ou seja, já se conhece a estrutura do receptor e, por meio de programas de computador, você desenha a estrutura, vamos dizer assim, perfeita, né, para encaixe com aquele receptor. Você insere os grupos hidrofóbicos que são necessários, os grupos hidrofílicos que são necessários para que esse fármaco, para que esse novo protótipo interaja eficientemente com o receptor, tá? Então, veja só, o desenvolvimento de fármacos, né, é um processo que é muito custoso, ou seja, nós estamos falando de vários milhões de dólares, né, para que um novo fármaco chegue ao mercado, tá? Uma base de 10 mil
novas substâncias são testadas, tá? Para que um novo fármaco chegue, um novo medicamento seja introduzido no mercado. E com o aumento, né, da regulação, né, com o aumento do rigor dos órgãos de controle, né, o número de fármacos introduzidos no mercado ao longo dos anos tem reduzido, mesmo com essas inúmeras ferramentas, né, ferramentas computacionais disponíveis, o número de fármacos introduzidos no mercado ele só tem reduzido ao longo dos anos, né? Porque é difícil você chegar numa estrutura, né, que seja realmente bastante eficaz e que não tenha, né, quase nenhum efeito colateral, que não tenha quase nenhum efeito tóxico para os pacientes, tá? Então, baseado nisso, pessoal, baseado nessa dificuldade de introdução de novos fármacos no mercado, e baseado em vastas bibliotecas de compostos, tá? Que são atualmente disponíveis, né? Que estão nos bancos de dados disponíveis atualmente. Hoje, né, se fala muito em promiscuidade, ou seja, vê só, um fármaco promíscuo ou um núcleo promíscuo, né? É aquele núcleo que consegue interagir, que consegue ser efetivo para diversas patologias diferentes, tá? Então, baseado nessa promiscuidade de alguns núcleos, né, presente em fármacos, dá para que, por exemplo, haja o reposicionamento de um fármaco. Ou seja, você tem um fármaco que é utilizado para o tratamento do câncer, mas dependendo da estrutura química dele, dependendo dos núcleos que estão presentes ali, pode ser que ele seja reposicionado para o tratamento de uma outra doença, tá? Então, tendo introduzido esse conceito de promiscuidade, né, das estruturas, né, nós trazemos agora o conceito de estruturas privilegiadas, tá? Evans, lá em 1988, introduziu esse conceito dizendo que a estrutura mínima presente em diversos compostos, né, que é capaz de interagir com mais de um tipo de biorreceptor. Ou seja, uma estrutura privilegiada é aquela estrutura presente lá na estrutura daquele protótipo que é capaz, né? Ela já foi demonstrado que ela é capaz de interagir eficientemente com mais de um biorreceptor. Ou seja, esse fármacos que contêm essa estrutura privilegiada vão ser capazes de desempenhar mais de uma atividade farmacológica, tá? Então, baseado nessas estruturas privilegiadas, nós podemos, né, realizar modificações estruturais que façam, né, com que elas sejam seletivas, né, para a obtenção de uma maior seletividade por um determinado tipo de receptor, para aquela determinada patologia que a gente quer desenvolver um novo fármaco, tá? Então, baseado nisso, pessoal, nós temos as nossas conhecidas doenças negligenciadas, né? Que são doenças, tá? Que são caracterizadas pela desigualdade de acesso a serviço de saúde, né? Acesso a saneamento, são caracterizadas, são comuns em uma parte da população, né, que é caracterizada pela pobreza, pela desinformação. Então, vê, se o processo para o desenvolvimento de um novo fármaco é extremamente caro, é extremamente dificultoso, né, essas estruturas privilegiadas que estão presentes em diversos produtos, né, naturais
ou até medicamentos, né, que são comercializados hoje, traz o olhar, faz pensar, tá, que um medicamento, um fármaco hoje disponível no mercado pode sim ser ativo, né, para uma doença negligenciada. Então, faz pensar no reposicionamento de fármacos. Você tirar um fármaco da terapêutica, né? Você ter um fármaco que já é comercializado, que já está na terapêutica, e reposicionar ele, óbvio, se obtiver resultados positivos, reposicionar ele para uma doença negligenciada, iria reduzir drasticamente o custo de produção desse novo medicamento. Baseado nisso, pessoal, nós sabemos, né, que essas doenças negligenciadas, elas não têm tratamentos medicamentosos, né, que são eficazes, acessíveis e muito menos fáceis, né? É sempre bem complicado. É difícil até chegar, né, na população que há, por mais que não seja excelente, mas que há um tratamento para aquela doença negligenciada. Tá? Então, o uso dessas estruturas privilegiadas, tá? Pode ser uma solução, né? Para o desenvolvimento de fármacos ou para o reposicionamento de fármacos para o tratamento das doenças negligenciadas, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, nós temos mais de 40, né, núcleos químicos considerados privilegiados, e eu trouxe para vocês algumas estruturas, né, privilegiadas, tá? Alguns núcleos privilegiados. Como vocês podem ver, né, no quadro, o núcleo fitalimida, indol, isatina, tirsemicarbazona, 1,3-tiazol, 4-tiazolidinona, são núcleos que ao longo aí da história estão presentes em compostos efetivos para as mais diversas patologias, né? Antiparasitária, antihipertensiva, antidepressiva, anticancerígena, antifúngica, enfim. Então eu escolhi, né, esses núcleos aqui para apresentar para vocês. Vou apresentar algumas substâncias disponíveis na literatura que demonstram essa atividade diversa, né, essa interação diversa dessas estruturas privilegiadas. Iniciando aí pelos derivados da fitalimida, pessoal, trago essas três estruturas aí, né, que apresentaram boa atividade, né, frente ao Plasmodium falciparum, tá? Então, a estrutura 1, né, onde os pesquisadores responsáveis, né, destacaram a porção fosfônio, né, como importante para esse derivado fitalimida, né, apresentou um excelente C50, né, para uma cepa que é resistente à cloroquina, tá? O composto 2, vocês podem ver, pessoal, que está demarcado, né, em azul, o núcleo fitalimida aqui, né, nas estruturas, ou seja, o composto 2, que foi testado também in vitro para uma cepa sensível e uma cepa resistente à cloroquina do Plasmodium falciparum. Nós temos também o composto 3, né, que também apresentou um excelente C50 aí. O composto apresentou um excelente C50, né, para o Plasmodium falciparum in vitro. Nós temos também derivados de fitalimida que são efetivos, né, frente à Trypanosoma cruzi, pessoal. Então, trago aí para vocês o composto 4 e o composto 5, né, que tiveram uma alta efetividade, né, frente a tripomastigotas do Trypanosoma cruzi, né, in vitro. Derivados de fitalimida também já foram
observados, né, como ativos frente ao Schistosoma mansoni, né? O composto 6, descrito por Santiago, né, ele diminuía a motilidade dos vermes e aumentava a mortalidade, né, bem como inibia a ovoposição desses vermes, tá? Então, falando das tiossemicarbazonas, né, nós iniciamos aí com a atividade frente à doença de Chagas. Então, trago aí também 3 tiossemicarbazonas, né, descritas ao longo da história, que foram bastante potentes, né, frente ao Trypanosoma cruzi. Nós temos esse primeiro trabalho, que foi, digamos assim, um trabalho inicial, né, de Du e colaboradores, né, demonstraram uma excelente atividade frente à enzima cruzaína, né. Nesse trabalho, Du também propôs um mecanismo de ação dessa classe desses compostos, né, diz que possivelmente o mecanismo de ação se dava por uma ligação covalente entre a porção tiossemicarbonila e o resíduo 25 de uma cisteína, né, da cisteína protease. O composto 8, né, descrito por Moreira, que também teve excelente CC50 frente a tripomastigotas do Trypanosoma cruzi, né, onde Moreira destaca a importância desse grupamento espaçador, né, e nós temos o composto 9, né, descrito por Espíndola, né, onde ele destaca a interrupção da assimetria dessa molécula, a conformação em forma de T, ou seja, compostos, né, tiossemicarbazonas bastante ativas, descritas aí para doença de Chagas. Mas nós temos tiossemicarbazonas também, né, potentes, né, frente à leishmaniose. Então, as tiossemicarbazonas 10 e 11, tá? Mostram aí excelentes IC50, né, frente a mastigotas e pró-mastigotas, né, do gênero Leishmania. Então, Melos aí descreveu, né, que o grupo Safrol, né, ajudou, né, foi um diferencial aí para esse composto 11. Então, apresentando IC50 aí, ó, de 17 micromolar, 16,4 micromolar. Nós temos tiossemicarbazonas também testadas frente à malária, e que foram efetivas em vivo. Então, composto 12 apresentou excelente redução da parasitemia em vivo, né, em camundongos. O composto 13, que foi testado em mais doses, né, em 3 doses diferentes, e apresentou também excelente efetividade, né, em reduzir a parasitemia em camundongos. E nós também temos tiossemicarbazonas que foram testadas, né, frente assim, para o tratamento ou para a prevenção da dengue. Então, a tiossemicarbazona aí 14, pessoal, ela foi efetiva, né, um excelente larvicida, tá? Em eliminar as larvas L4 do Aedes aegypti. E o composto 15, né, apresentou atividade, né, frente aos 4 tipos do vírus da dengue, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. E a gente está indo agora para o final, né? Nós temos os tiazóis, né? Que também são efetivos, né? Aí, frente ao Plasmodium falciparum, excelentes IC50, tá?
testados para cepas sensíveis e resistentes do Plasmodium falciparum. Triazóis também são efetivos, né, no tratamento da doença de Chagas, tá? Nós temos aí, ó, compostos que foram efetivos em vivo, né, o composto 18 efetivo em vivo em suprimir a parasitemia, composto 19 que apresentou excelente atividade in vitro para tripomastigotas, apresentou também afinidade, né, inibição da enzima cruzaína. E para a gente fechar, nós temos as 4 triazolidinonas, que já foram testadas frente à doença do sono, frente ao Trypanosoma brucei, né, e foram efetivos em eliminar, né, a tripomastigotas do Trypanosoma brucei. Nós temos aí o composto 20 e 21, né, com excelente IC50. E nós temos também 4 triazolidinonas, né, para o tratamento da doença de Chagas. Então, nós temos o composto 22, né, com excelente IC50 e com também efetividade, excelente efetividade, né, em inibir a infecção in vitro, ou seja, inibir que células se infectem em tratamento in vitro. E nós temos o composto 23, né, que além de ter excelentes atividades in vitro, também foi testado em vivo e reduz a parasitemia, né, em camundongos nos mesmos limiares, né, do fármaco referência do benzimidazol, tá? Então, pessoal, vê só, para a gente fechar, né, a palestra, eu queria trazer para vocês, né, que as estruturas privilegiadas são uma excelente alternativa, né, para o desenvolvimento, né, de novos fármacos ou de novos protótipos a fármacos, tá? Para doenças negligenciadas. Você está encurtando, né, a cadeia, você pode reposicionar um fármaco já disponível, né, para comercialização. Então, elas estão presentes em uma ampla gama de compostos, sejam naturais, sejam sintéticos, tá? Então, é uma excelente alternativa, né? E tem sido utilizada aí na tentativa, né, de obtenção de novos fármacos para doenças negligenciadas, né? E como nós temos aí mais de 40 subestruturas, né, que são consideradas privilegiadas, quimicamente privilegiadas, a gama aí, né, o campo de exploração é muito grande. Eu trouxe aí para vocês, eu apresentei cerca de 4 ou 5, né, estruturas privilegiadas, mas a gama aí, se nós temos mais de 40, a gama de ação para o desenvolvimento de novos fármacos é muito grande, né? Então, eu queria agradecer a vocês, tá? A presença, tá? E estou disponível, tá? Para as perguntas, tá? Até já.